Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 24 de fevereiro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Vereadores e servidores visitam prédio que pode ser doado para a sede própria do Legislativo blumenauense. Homem é preso suspeito de, juntamente com outro homem, invadir uma residência no bairro Progresso e atirar contra 2 pessoas. Atendimentos superam expectativa na primeira edição do programa Prefeitura nos Bairros. Biblioteca ambulante leva literatura e contação de histórias para as escolas mais distantes da cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A semana deve ser de calor e de poucas condições para chuva em Blumenau. Apesar da variação de nebulosidade no início da manhã, a sensação de clima abafado deve ficar em alta. Confira agora a previsão do tempo. Boa noite, Jorge. Nesta terça-feira vamos estar sobre a atuação da circulação marítima ao longo do dia aqui na nossa região. O dia vai começar com a nebulosidade, mas o sol vai aparecendo ao longo da manhã, temperatura mínima ao redor dos 22 graus aqui na região de Blumenau. No decorrer da terça-feira, a temperatura se eleva, a máxima guardada durante a tarde varia em torno dos 31 a 32 graus. Ao final da noite da terça-feira, a atuação desses ventos mais úmidos que vêm do mar favorece o aumento da nebulosidade, por isso tem condição para chuva fraca de forma isolada aqui na nossa região. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Uma tentativa de duplo homicídio mobilizou a polícia nesse final de semana no bairro Progresso, aqui em Blumenau. Um suspeito foi preso, o outro conseguiu fugir, como conta o repórter Belmiro Avancini. A Polícia Militar foi acionada por volta das 4 horas da tarde de ontem para ir até essa residência na região do Progresso. Lá, os policiais conversaram com 2 homens, um de 37 e um adolescente de 17, que informaram que outros 2 homens entraram na residência fazendo ameaças e que atiraram 3 vezes contra eles. Nenhum tiro atingiu. Nem um homem de 37, nem um adolescente de 17 anos de idade. Após atirar, os 2 homens fugiram da casa utilizando um veículo Onix. Polícia Militar foi acionada, fez rondas em toda a região e encontrou o veículo. Dentro do carro, apenas um homem de 67 anos de idade. Esse homem foi preso, inclusive dentro do carro também. A Polícia Militar encontrou pistolas e também armas, né? Outras armas também estavam dentro desse veículo e munições também foram encontradas nesse carro. Uma investigação ainda está em andamento e não foi localizado o outro homem que estava dentro dos veículos. Nenhum dos envolvidos, nem os 2 que estavam na casa, como os outros 2 que teriam atirado, foram identificados pela Polícia Militar. Vereadores e servidores da Câmara de Blumenau visitaram hoje o prédio indicado pela nova mesa diretora para ser a sede própria do Legislativo blumenauense. A visita serviu para reconhecimento e esclarecimento de dúvidas de parlamentares e servidores. O prédio fica na Rua Capitão Santos, é uma transversal da Rua Amazonas, no início do bairro Garcia, em frente ao Terminal da Fonte. O imóvel pertence à Prefeitura e foi comprado em 2021 para ser sede da Secretaria de Educação. Diretores e coordenadores da Câmara e um grupo de vereadores puderam analisar a atual estrutura da edificação, que possui mais de 5.500 metros quadrados. Também foi a oportunidade de avaliar o espaço e visualizar a possibilidade de instalar os setores
no novo prédio. O espaço aqui é muito grande, eu acho que tem viabilidade. Se querem sair do aluguel, é uma grande oportunidade. Se querem ficar esperando para arrumar recurso que hoje, não tem para construir uma sede, eu tenho certeza que vai demorar muitos e muitos anos. Eu acho que tendo essa possibilidade, o custo vai ser bem menor para o próprio executivo, já que está um prédio aqui abandonado, na verdade, né? O prédio foi comprado e está aqui abandonado há alguns anos. Vai se deteriorar, daqui a pouco não se tem mais condições de recuperá-lo, e uma grande possibilidade da Câmara tirar o sonho dela do papel, que é uma sede própria, e parar de pagar aluguel, que também é o mais importante. Esse dinheiro que é jogado de aluguel é um dinheiro que nunca mais volta. A mesa diretora da Câmara de Vereadores apresentou ao prefeito Egídio Ferrari, no final de janeiro, a intenção de ocupar o imóvel. O local possui amplo estacionamento, capacidade para a criação de gabinetes e um plenário para cerca de 600 pessoas, 5 vezes mais capacidade de público do que no prédio alugado. A Câmara aguarda um parecer da Procuradoria-Geral do município sobre a viabilidade de cessão do imóvel, já que o prédio foi adquirido com recursos da educação. Eu conversando com o Éder do Progem, primeiro não foi recurso do Fundeb, que estavam falando que era recurso do Fundeb. Foi um recurso da educação, mas não um recurso do Fundeb. E o Éder me deu a possibilidade, sim, pode ser transferido para a Câmara, pode ser negociado com a Câmara, com o próprio pagamento do 10º, repassar esse recurso para a compra, para que a gente possa dar sequência nesse processo. Tem sim, tem legalidade nesse encaminhamento, agora só estamos aguardando o Executivo fazer esse encaminhamento e dar a sua posição. Aí sim, tendo isso em nossas mãos, com certeza vamos fazer toda a outra tramitação. Cerca de 2.800 atendimentos foram realizados por órgãos da Prefeitura no último sábado na Escola Adelaide Stark, no bairro Itopava Norte. Além de oportunizar atendimentos de várias secretarias, o objetivo também foi de ouvir as principais demandas da região. A próxima edição da promoção denominada Prefeitura nos Bairros será no dia 22 de março, na Intendência do Garcia. Aproximar todos esses serviços, ouvir o que as pessoas realmente precisam no seu dia a dia, mas principalmente, a partir da segunda-feira, esses serviços já começarem a ser prestados, com todas as nossas equipes entrando nas ruas, literalmente com máquinas, com o que precisar para a gente atender a população. Amigos da TV Galega, boa noite. Por falar em noite, como você está conduzindo durante a noite? Eu sou o João Thomas e vamos falar de trânsito seguro. Circulando aqui pela nossa cidade durante a noite, observei que infelizmente alguns condutores esquecem de alguns procedimentos e acabam se colocando em risco. Por exemplo, não utilizam as luzes indicadoras de direção, as luzes direcionais, as setas, ou no popular, o pisca, como muitos falam. Usar as setas direcionais é extremamente importante, porque você está sinalizando a sua intenção. Se você vai entrar numa via direita, se você vai entrar numa via esquerda, se você vai trocar de faixa. O condutor que vem atrás de você, ele precisa saber o que vai acontecer para entender por que você está trocando de faixa, para entender por que você está reduzindo velocidade. Então, por favor, utilize, lembre-se, você precisa sinalizar a sua intenção. Outro ponto importante são os faróis. Alguns condutores esquecem de ligar os faróis. Muitas vezes, porque de onde estão saindo, acabam não se dando conta que está escuro. Por quê? Temos a iluminação pública. E então, simplesmente entram nos seus veículos, ligam e acabam conduzindo dessa forma. E assim se colocam em risco, porque não estão sendo vistos. Então outros veículos podem não estar vendo, pedestres, ciclistas, motociclistas,
caminhões podem não estar vendo o seu veículo e então você está se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco também. Alguns veículos, os mais modernos, têm um sistema que ele já aciona os faróis quando você liga no período noturno, mas não é o caso de todos. Então você precisa estar atento também com os faróis do seu veículo, certo? Lembre-se sempre também do cinto de segurança, lembre-se também da velocidade permitida na via. E lembre-se, o trânsito é de todos. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. João Thomas, educador de trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro. Mais de 380 livros foram emprestados na primeira viagem da Biblioteca Ambulante deste ano. A promoção leva a literatura e a contação de histórias para as escolas mais distantes do município. O programa da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller leva livros, leitura e contação de histórias a alunos das escolas mais afastadas do centro da cidade. O calendário de 2025, entregue nas escolas, prevê 4 visitas mensais, totalizando 36 viagens até novembro. A Biblioteca Ambulante começou a circular em julho de 1977 e foi pioneira em Santa Catarina, utilizando-se de uma Kombi personalizada que então passou a percorrer as escolas do interior do município. O Museu da Família Colonial é parceiro da iniciativa há 17 anos, quando o programa Museu Vai à Escola passou a compartilhar com os estudantes a história da colonização do município. A próxima edição do projeto já tem data para acontecer. Vai ser entre os dias 17 e 22 de março, novamente, em 8 escolas isoladas dos bairros Vila Itopava, Itopava Central, Fortaleza Alta e Progresso. Olá, Jorge, amigos ligados no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte para vocês que estão ligados aqui conosco nesta segunda-feira. Olha, meus amigos e minhas amigas, falar aqui rapidinho do Campeonato Catarinense de Futebol, né? Porque está definido os confrontos da próxima fase da competição. Ou melhor, até que o STJD catarinense ele possa estar definindo, porque o Barra entrou com um pedido de anulação do jogo da última rodada do Campeonato Catarinense de Futebol, que teve toda a polêmica envolvendo a arbitragem do Braulio da Silva Machado. Vamos aguardar para ver como vai ser ou não vai ser, né? Se o campeonato para ou não para. Criciúma e Joinville, Brusque, Chapecoense, Santa Catarina e Marcílio Dias, Avaí e Figueirense são os confrontos da próxima fase do Campeonato Catarinense de Futebol. A federação não marcou os jogos ainda, não confirmou a data dos jogos ainda, que vão abrir as quartas de final. São jogos únicos, jogos apenas de ida, tá certo? Campeonato Carioca de Futebol, sábado Vasco e Flamengo, domingo Fluminense e Volta Redonda. As semifinais do Campeonato Carioca de Futebol, após aí também o encerramento da competição. O Bangu foi rebaixado no Campeonato Carioca. E no Campeonato Catarinense, Ercílio e Caravaggio foram rebaixados no Campeonato Catarinense, tá certo? No Campeonato Gaúcho, Jorge, amigos ligados conosco, nós tivemos aí no final de semana, tá, os jogos de ida das semifinais da competição. Em Caxias, o Inter venceu o Caxias 2-0. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Juventude 2-1. E para a gente fechar aqui, né, o nosso esporte, trazer as informações também aqui do Campeonato Paranaense de Futebol, porque a bola rolou também no Campeonato Paranaense de Futebol. A equipe do São Joséense empatou com o Operário 1-1, Cianorte 0, Londrina 2, Azures 0, Atlético do Paraná também 0, Maringá 2, Coritiba 0. Tá certo, Jorge? Amanhã a gente volta falando aqui de Metropolitano, de Beck e muito mais para quem nos acompanha. Tchau, tchau, Jorge. A seguir vamos falar da campanha que busca doação de documentos para o Arquivo Histórico de Blumenau. A gente volta já.
Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar com Sueli Petri sobre uma campanha de doação de documentos para o Arquivo Histórico Municipal. Muito obrigado pela participação da senhora. A participação para mim é prazerosa, justamente para falar de uma campanha que nós estamos desenvolvendo junto ao Arquivo Histórico de Blumenau, que é doar documentos, memórias de famílias, de pessoas, imagens fotográficas, tudo que diz respeito aos cidadãos blumenauenses. Quando eu estou aqui dizendo que estamos desenvolvendo uma campanha, tem um motivo. Recentemente nós recebemos uma doação de um senhor que encontrou no lixo, próximo ali a um supermercado, no Garcia, de um álbum de fotografias. Um álbum em boas condições, parece que ele foi jogado naquele momento. Todo com características de organização, muito bem conservado, e isso nos desperta e pôr em prática aquilo que já viemos fazendo há muitos anos, que é essa campanha de doação. Ela estava um pouco adormecida, porque naturalmente as pessoas já têm por hábito nos levar documentos e retratos, aquilo que ela quer se desfazer, então, normalmente quando falece alguém, né? Então eles repassam para nós. Isso é muito bom, porque é uma forma de nós dar visibilidade à história das pessoas que vivem na cidade. Normalmente se pensa, eles lá vão guardar só documentos, a memória das pessoas que se destacaram. Não, todos nós temos história. Você tem a sua história no rádio, você tem uma série de acervos, que eu acredito. Sim, muitos. Que você gostaria de ter continuidade, que eles fossem utilizados no futuro, claro. Exatamente, para que não morra aqui, né? Que não morra aí, exatamente. Então é dessa forma que nós estamos
recebendo e reavivando essa campanha de recolher documentos, receber esses documentos. E não é o simples fato de doar. As pessoas, ao fazerem essa ação, nós damos um termo de responsabilidade, onde nos comprometemos a cuidar, caso são documentos que muitos não têm interesse. Ao fazer esse termo de doação, ali já está escrito que nós podemos nos desfazer, evidentemente sempre consultando a família, aquele que fez essa doação. E é dessa forma que nós vamos construindo essa grande história de Blumenau. Nós não podemos esquecer que em 1958 nós perdemos todo o acervo da vida administrativa de Blumenau num grande incêndio, que era no prédio da antiga prefeitura municipal. Então, é importante que as pessoas se sensibilizem de reconstruir essa história que já é fragmentada, para que tenhamos esse conhecimento e esse acervo para que as futuras gerações saibam da história da cidade, quem a construiu, de que forma foram feitas, quem são as pessoas. Não é só o cidadão que se destacou, como eu já mencionei. Todos nós temos uma história e ela merece ser guardada, preservada, e um dia poderá servir de subsídios para outras pessoas se inspirarem e também conhecer a sua própria história. É verdade. É tão importante, né? Quando a gente fala em documentos que podem ser doados ao arquivo histórico, que documentos nós estamos falando? Eu, por exemplo, tenho um acervo de entrevistas que eu fiz com várias pessoas que infelizmente já não estão mais entre nós. Esse tipo de áudio, vídeo, fotos, o que pode ser doado para o arquivo histórico? Olha, em você falar eu, por exemplo, eu já estou muito interessada nesse seu acervo. Por quê? Você fez entrevistas, você conversou com várias pessoas, registrou áudios, e isso são memórias de pessoas que fizeram e fazem parte da história da cidade. E essa documentação, se um dia você quiser transferir para o acervo do arquivo, nós vamos ouvir essas fitas, esses vídeos. Se, dependendo do teor, nós podemos passar para texto, publicar na revista Blumenau em Cadernos, que é uma revista que já existe há 65 anos, ininterruptamente, que fala da história de Blumenau, da região do Vale do Itajaí, da história das pessoas que passaram ao longo desse tempo e sentirmos a evolução do que vem acontecendo nesse nosso mundo de hoje. Então são cartas, são relatórios, diários. Nós temos pessoas que têm nos feito doação que não querem que seja exposto para o público agora, enquanto ela está viva. Então nós temos já uns 2, 3 casos desses que estão lá no acervo privado, não acessado, censurado no momento, e dentro dos padrões que a pessoa nos deu a autorização para acessar ao público, nós o faremos. Então também existe esse tipo de doação. E é essa a função do arquivo, de buscar novos olhares, novos documentos que estão nas mãos de famílias. E o interessante é que se percebe que quando as pessoas de mais idade falecem, as novas gerações não se interessam, jogam fora, destroem, queimam. Mas por que isso? Por que não doar para o acervo do arquivo? São as memórias de famílias, e quando seus filhos, esses que se desfizeram, crescem, querem saber quem sou eu, puxa, eu tinha essas fotos. Eu ouço muito isso de pessoas, mas agora estou muito interessada nessa sua nessa sua vontade de transferir. Bastante história. Que bom. Mais do rádio, né? Mas isso é a história do rádio. Que não pode morrer. Exato. Aliás, nós somos, né, se a senhora me permite, nós somos referência na comunicação, né? Exatamente. Tanto no rádio como na TV, jornal offset, mas não temos uma memória disso. Então, infelizmente. O arquivo é um dos setores que pode absorver esses equipamentos, né? Essas falas, esses relatos,
porque faz parte da história da cidade. Como você bem o disse, já não estão mais no nosso meio, mas elas fizeram história. Como fazer para doar? Basta entrar em contato com o arquivo histórico, ir até o local? Exato. O ideal seria ir ao arquivo histórico, que fica na Rua das Palmeiras, no prédio da Biblioteca Pública. Quando eu digo a Rua das Palmeiras, é a Alameda Duque de Caxias, número 64, ou então nós estamos lá na Biblioteca Pública, no 2º piso. As pessoas podem levar, ou então, se querem que nós vamos ver esse material com antecedência, se interessa. E lá nós estamos aptos para receber, organizar e futuramente socializar. Nós temos uma plataforma que está em fase de organização, de montagem. Nós digitalizamos cada documento para futuramente estar acessando aos pesquisadores, às pessoas interessadas na história da cidade e, ao mesmo tempo, esse álbum não me interessa, essas fotos não me interessam, porque vamos doar para a cidade, ao arquivo, que ali será muito bem recebido. Para você ter uma ideia, o arquivo de Blumenau hoje está com 5 milhões de imagens. Que tipo de imagens? Desde garrótipos até fotografias preto e branco, em vidro, de todos os formatos, em celulose, e dessa forma nós estamos construindo. Nós recebemos do antigo Jornal de Santa Catarina 30 anos de memórias. Imagina, né? Toda em negativos. Nós estamos agora positivando. É uma história de 30 anos da cidade. O que aconteceu ao longo desse tempo? E com essa, agora já estou contando, com essa doação que você futuramente pode nos repassar, vem o aspecto visual também, áudio, dessas pessoas que ajudaram a fazer a história de Blumenau. E assim nós vamos construindo. E recentemente, nós recebemos, imagine só, um rolo de papel higiênico, onde uma pessoa na década de 30, Júlio Baumgarten, para ser mais precisa, esteve presa em Florianópolis, nos anos 30, em decorrência da política de nacionalização. E como ele não tinha papel para poder escrever, o que ele faz? Escreve a lápis as suas lembranças, as suas memórias do que se passava naquele momento, o que ele estava atravessando. E é uma fonte de referência. Quando nós falamos e às vezes criticamos ou temos uma interpretação errônea do que se passava com essas pessoas, por que elas foram presas, através desses depoimentos nós podemos fazer uma releitura e ter um novo olhar. E é dessa forma que se faz a história de Blumenau. Sem dúvida nenhuma, né? Há muita procura pelos dados, pelos arquivos históricos. Sim, nós temos tido bastante pesquisas e recentemente também esteve conosco um pesquisador de Rio Negrinho, mas ele está pesquisando as ferrovias, ou mais precisamente a antiga ferrovia Estrada de Ferro Santa Catarina, e ele trouxe assim informações que nós desconhecíamos em relação ao processo de constituir essa rodovia, ou aliás, ferrovia. Os alemães, na realidade, não queriam, mas ele trouxe um documento muito revelador de que o próprio Kaiser da época, isso no século XIX, exigiu que se construísse esta ferrovia por uma interferência e pressão de Lauro Miller. Nunca, jamais eu tinha notícia dessa informação. E ele, com as suas pesquisas, chegou a este diagnóstico. Então, você percebe que é através da documentação que se tem, que se vai reunindo, que se faz esse novo recontar da história de Blumenau. Sem dúvida nenhuma, né? Então, se você tem algum documento em casa que possa contribuir para a história da cidade, né? Entre em contato com o Arquivo Histórico de Blumenau. Obrigado, dona Sueli, pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade e o nosso telefone é o 3381-7514 ou então arquivohistórico@blumenau.sc.gov.br. Estamos aptos e abertos para receber esta documentação que esperamos possa vir para o acervo da cidade.
Muito obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.